mostraremos os megalíticos da antiguidade que vão desafiar tudo o que você sabe sobre a história da humanidade. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Tiwanaku. Um importante sítio arqueológico pré-colombiano é o Tiwanaku, que fica localizado na Bolívia. Lá reside um complexo de templos e monumentos que foram batizados de Pumapunku, que traduzido para o português significa a área da Puma. Tais estruturas que são contidas ali são um grande exemplo de engenharia para o homem moderno se inspirar, pois são tão monumentais que muitos especialistas dizem superar até mesmo todo o trabalho dos astecas. Os blocos de pedra que estão no local pesam incontáveis toneladas e não ostentam quaisquer marcas de cinzel. Este fato deixa os especialistas com muitas dúvidas, uma vez que todas estas pedras são compostas exclusivamente de andesitos, que têm suas origens em 50 quilômetros deste local. E há 17 mil anos atrás, quando este incrível megalítico foi construído, não existia nada que pudesse se utilizar para carregar tais pedras sem que sofressem muitas alterações em sua estética, caso fossem empurradas até o lugar onde se encontram hoje. Sacsayhuamán. A apenas 2 quilômetros ao norte da cidade de Cusco, no Peru, está localizada a fortaleza inca de Sacsayhuamán, uma das mais impressionantes de todo o mundo. Supõe-se que ela foi inicialmente construída com propósitos militares, tudo para defender-se de tribos que eles julgavam como uma ameaça ao Império Inca. A obra foi erguida no ano de 1438 pelo Pachacuti. Porém, só foi finalizada cerca de 50 anos depois, no período de Huayna Capac. Nos dias de hoje é possível apreciar apenas 20% desse conjunto arqueológico. Isso porque na época colonial, os espanhóis destruíram boa parte de seus muros para levantar mais casas e igrejas. Atualmente, Sacsayhuamán se encontra a mais de 3.700 metros acima do mar. O que intriga incansavelmente os especialistas, pois a maioria das formações rochosas do lugar são literalmente gigantescas e seriam necessários talvez vários meses e incontáveis homens adultos de bom porte para isso. Porém, esse não era o caso dos Incas. Stonehenge. O monumento de Stonehenge é equiparado às torres egípcias em questão de mistérios, pois é uma das mais impressionantes construções megalíticas que o homem moderno já pôde presenciar. Datado em 3.100 anos antes de Cristo, esse é considerado o mais bem preservado vestígio do período neolítico. Suas enormes pedras arranjadas circularmente podem chegar a pesar mais de 50 toneladas cada uma. O Stonehenge fica localizado a cerca de 130 quilômetros a oeste de Londres, na planície de Salisbury. Um fato curioso sobre estes arcos é que foram construídos cuidadosamente de modo que se alinhasse perfeitamente com o nascer do sol. Porém, apenas no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano, também se alinham com as fases da lua e os solstícios de inverno. Por isso, especialistas acreditam que tudo está associado ao ciclo agrícola da época. Esferas de pedra. Um dos mais estranhos mistérios da arqueologia está no delta de Keys, que fica localizado na Costa Rica. São estas esferas de pedra. Elas vêm sendo documentadas desde o ano de 1930. Existem centenas delas e seus tamanhos podem variar em um nível astronômico, pois alguns possuem apenas alguns centímetros, enquanto outras ultrapassam os 2,5 metros de diâmetro e podem chegar a pesar cerca de 16 toneladas. A maioria delas é feita de granodiorito, que é uma espécie de rocha magmática semelhante ao granito. Mais especificamente, é o magma vulcânico frio. Porém, esta não é uma obra natural e tem clara participação de mãos humanas. Ainda não se sabe ao certo qual a finalidade dessas esferas, mas alguns especialistas acreditam que há 800 anos depois de Cristo, elas eram usadas como bússolas magnéticas ou alinhamentos astronômicos. Pirâmide de Quéops. A única pirâmide que realmente entra na lista das 7 maravilhas do mundo é a maior e mais antiga das pirâmides de Gizé. Acredita-se que ela tenha sido construída como um túmulo para a 4ª dinastia egípcia do rei Khufu, que é o mesmo que Quéops em grego.
Estima-se que a obra tenha levado mais de 20 anos para ser erguida e só foi finalizada em torno de 2560 a.C. Inicialmente, essa estrutura era completamente coberta por pedras polidas que faziam com que toda a superfície externa fosse totalmente lisa. Porém, com o tempo, essa parte da história se desgastou e hoje tudo o que se pode ver externamente trata-se de blocos de rochas que pesam mais de 2.000 toneladas cada um. Essa pirâmide é a maior construção da antiguidade que o homem tem conhecimento e ultrapassa a incrível marca de 140 metros de altura. E mesmo com todas as pesquisas feitas por arqueólogos do mundo todo, ainda não se descobriu como se deu as reais condições de trabalho para que ela fosse erguida em tamanha escala, sem tecnologia e em um espaço de tempo extremamente curto para uma construção de tamanho porte. Templo Branco de Uruk. Uma edificação ainda mais antiga que a de Stonehenge é o Templo Branco de Uruk, que fica localizado em Barca, uma cidade no Iraque. Esse templo é um tipo comum criado pelos sumérios, que fazem parte da mais antiga cultura da humanidade, porém diferente de muitos por aí. Esse tem apenas 20 metros de comprimento. O seu nome se deu devido às paredes de tijolos de barro caiados de branco, cujos lados ainda possuem uma função extra, pois servem de sentinela sobre as areias do Império Sumério, que está há muito tempo desaparecido. Não se sabe o nome original que essa construção megalítica recebeu em seus tempos de glória, uma vez que compilar o início dessa história é extremamente difícil. Porém, o que torna esta obra realmente intrigante são suas conexões com Manu, que é o deus mais antigo de todo o panteão sumério. Acredita-se que ainda há muitos tesouros arqueológicos a serem descobertos e desvendados nesta relíquia, que tem mais de 5.000 anos de idade. Monte da Code. Apesar de ser pouco conhecida, a pirâmide que leva o nome de Monte da Code fica localizada na costa noroeste da Sardenha, no Mediterrâneo. Essa edificação é datada de 4.000 anos antes de Cristo. Este sítio arqueológico antecede até mesmo as mais antigas pirâmides do Egito, que só foram aparecer cerca de 1.000 anos à frente. Para o português, seu nome é traduzido como Monte de Pedra, pois o prédio consiste em uma rampa com mais de 40 metros de comprimento que leva a uma pirâmide íngreme que supostamente teria tido pouco mais de 8 metros de altura. Alguns estudiosos denominam o lugar como um altar devido à sua aparência atual. No centro da construção há um quarto cujas paredes estão manchadas com ocre vermelho. E apesar de vários anos de estudo, nunca se soube qual a real finalidade que o local teria tido em sua época gloriosa. Madain Saleh. Considerada como um patrimônio mundial da Unesco e também um dos locais mais fascinantes de todo o mundo quando se trata de antiguidades megalíticas, o Madain Saleh contém numerosos túmulos que foram esculpidos em rochas com fachadas extremamente e criativamente decorativas. As inscrições na bateias são uma combinação constituída de impressões assírias que podem ser vistas na sacada que esculpem as partes superiores das sepulturas, que se resumem basicamente em enfeites egípcios e também estilização grega em toda a parte restante da fachada. A maioria desse tipo de sepultura contém inscrições que geralmente ficam localizadas pouco acima de suas entradas, pois desse modo torna-se de fácil conhecimento quem ali tem o direito de estar permanecendo, uma vez que apenas pessoas influentes tinham essa regalia. As escrituras sempre vinham junto com a data da escultura, o nome do escultor e também inúmeras outras informações adicionais que julgassem necessárias sobre o sepultado, pois isso torna a pessoa em questão muito mais importante depois de sua própria morte. Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe.